Oi, Nádia. Tudo bem? Tranquilo? Obrigada, tá? Boa noite, Rejane. Tudo bem? Boa noite. Vou aguardar um pouquinho, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir? Ok. Eu vou esperar mais uns minutinhos para ver se entra mais alguém, senão eu começo a conversar com vocês, tá? Para quem não sabe, hoje eu vou falar um pouquinho das atividades que eu desenvolvo com as minhas turmas do primeiro ano, né? Na alfabetização e também com alguns atendimentos particulares que eu faço na minha casa. Então, eu vou dar sugestões de atividades, né? Algumas sequências que eu já trabalhei esse ano até então. E é isso. Oi, Nazira, tudo bem? Oi, Priscila, tudo bem? Então, pessoal, assim, outro dia atrás eu fiz uma live, acho que foi na semana passada, retrasada, uns 15 dias atrás, com alguns recursos, um kit de jogos que eu mostrei sugestões e quem quisesse adquirir o kit de jogos também poderia, né? São jogos bem diversificados. E hoje eu vou falar um pouquinho de algumas atividades que eu já desenvolvi ao longo desse ano, né? Esse ano tá um pouco mais devagar, porque é,
devido à pandemia, né? A gente não pode fazer muito mais, né? E então, assim, como é do conhecimento de vocês, de algumas pessoas, eu não costumo trabalhar com sílabas, né? Como a gente foi alfabetizado há anos atrás, na nossa época, no meu tempo, muito tempo atrás, né? E então, assim, hoje a gente procura fazer uma alfabetização diferenciada, buscando um contexto de mundo das crianças, né, para dar um significado diferente, né, para não ficar só nas palavras memorizadas, na decoração, lembrando que o primeiro ano também não é mais um ano que as crianças têm que estar alfabetizadas na marra, né, ao que se diz no primeiro ano, as crianças precisam estar escrevendo e lendo palavrinhas simples, mas, claro, se a gente puder ir adiante, sempre vai, né? Mas nada de estar com aquela angústia toda de que, ai, né, que será que vai dar certo? Será que meu filho, será que meu aluno vai ler, vai escrever, né? Com bastante calma mesmo, sem angústia. Então, assim, ó, eu vou falar um pouquinho das atividades que eu já desenvolvi, como eu disse, né? Eu costumo trabalhar devagar, letrinha por letrinha, montando palavrinhas com uma palavra-chave, né? Mas ao mesmo tempo que eu dou ênfase a uma determinada letra, a gente já forma várias palavrinhas, trabalhando todas as outras letras da palavra, tá? Então, eu começo sempre com uma dobradura da palavra-chave que eu vou trabalhar, né? Isso para que tenha um significado melhor, né, para a criança. Então, eu começo com a dobradura. No caso da letra A, este ano, eu montei com eles a dobradura da aranha e eu trabalhei a música da Dona Aranha, tá? Então, o que eu fiz? Eu trouxe as atividades para mostrar para vocês. A gente cantou a música da aranha, eu apresentei, talvez não dê para ver muito bem. Eu apresentei o texto da aranha para as crianças, cantamos a música, montamos a palavra aranha, trabalhando o som de todas as letrinhas, né, da palavra. Trabalhamos também compreensão de texto. Então, as crianças no início ali do ano, né, foi essa sequência. Então, o que elas tinham que fazer? Observar, por exemplo, o animal da história, qual era, da música, desculpa, qual era o animal da música. Então, eles tinham 3 opções ali, tinham a galinha, a aranha e a borboleta. Tinham que descobrir qual o animal que falava na música. Então, no caso, tinham que pintar a aranha. Depois trabalhamos também encontrar a palavra no texto, que é muito importante, né? Trabalhar a letra inicial, a letra final, quantas letras tem na palavra aranha, a contagem de letras já trabalha um pouco de matemática, separar as sílabas contando oralmente, sem escrita nesse momento ainda, porque eu já falei na outra live, né, para quem estava, que é de fundamental importância a criança segmentar oralmente as sílabas das palavras, tá? Para depois partir para a escrita. Que na verdade agora eu estou começando a partir para a escrita, tá? Que ele já consegue segmentar oralmente, né? Então a gente vai agora começar a montar os pedacinhos das sílabas. Mais para frente eu vou mostrar. Desenhamos a Dona Aranha também. Na compreensão de texto, a gente trabalhou bastante com perguntas como pinte quem derrubou a aranha. Então, na forma de desenho, no início, sempre é mais fácil para a criança, né? Para ela estar desenvolvendo a compreensão através do desenho e não das palavras, tá? Aí trabalhamos também a parte da matemática já, pintando os sapatinhos que a aranha precisava, o número de patas, expliquei o que era um aracnídeo para a criança. Completamos algumas palavrinhas-chave que eu tirei da música, com as vogais faltantes, né? Que no início trabalhamos bastante as vogais, então a aranha, a parede,
a chuva e o sol. Foram essas as 4 palavrinhas-chave que eu usei nas demais atividades, tá? Como eu falei antes, eu dou ênfase a uma palavra, mas procuro trabalhar várias num contexto, num banco de palavras para eles, né? Eles não precisam estar lendo e escrevendo para isso. Depois também outra atividade que eu desenvolvi com eles tinham que ir pela letra inicial, observar o nome das 4 imagens que eu falei antes, né? Ligar de acordo com a palavra, a gente foi muito pela inicial, e contar as letrinhas também e ligar ao numeral correto, tá? Então, vocês podem perceber que as atividades giraram em torno dessas 4 palavras-chave, tá? Outra atividade muito importante, no que eu comentei antes sobre a segmentação. As bolinhas, então, de mesma quantidade, sempre a gente faz, né, ao lado da palavra, e vai contando as sílabas e pintando uma bolinha para cada pedacinho. Então, aranha, 3 sílabas, pinta 3 bolinhas, e assim por diante, tá? Então, como eu já falei outra vez, a criança coloca os dedinhos lá na boca, aranha. Então, 3 pedacinhos, pinta 3 bolinhas e assim por diante, tá? É importante ela usar os dedos, né? Principalmente perto da boca, porque ela vai sentir quando fala, quando mexe os lábios, e usar os dedos para a contagem. Entrei também na parte da rima, né? Bem importante a criança entender a parte sonora final, que combina, né? Eu digo para eles. Então, eu coloquei aranha, montanha, sol, caracol, parede, rede, chuva, luva. Então, eles tinham que descobrir, é bem difícil para eles, tá? Agora, ainda nessa fase, na metade do ano, rima é bem complicado, mas assim, como a gente foi trabalhando ao longo do tempo, já estão conseguindo se encaminhar melhor e reconhecer melhor agora a parte de rimas. Montei também com eles um jogo de memória, que eu sempre procuro montar, eu acho bem importante, não utilizando as mesmas imagens, mas eu já procuro, desde o início, a imagem com a palavra, né? Então, eles têm que achar o par. A imagem do sol com a palavrinha sol, né? De novo, percebam que são as 4 imagens, tá? Que eu utilizei da musiquinha que eu cantei com eles. Essa última atividade, que não é uma atividade minha, até eu coloquei na sequência, que foi retirado da internet, né? Mas nós montamos um mobile com um rolinho de papel higiênico, cada um fez a sua aranha do seu jeito. Contamos as patinhas, como eu falei antes na parte de ciências, para eles entenderem que tem 8 patas e não 6, como um inseto. E montamos o mobile para trabalhar coordenação motora, né? O movimento de sobe com o rolinho, a aranha subiu e depois a aranha desceu pela parede. Eu cantei com eles, tá? Para eles terem esse equilíbrio ali, essa coordenação motora de estar subindo, descendo no momento correto e num ritmo adequado à música também, tá? Então, assim, né, com a música Dona Aranha, eu trabalhei essas atividades, como eu falei, e eu iria dar algumas sugestões, né, que você pode, a partir dessas, na verdade, estar montando outras sequências, né, dando ênfase sempre bastante o trabalho de consciência fonológica, com contagem de sílabas, contagem de letras, aliteração, que é a letra ou a sílaba inicial, sílaba, que é rimas, que é o som final, né? Aí, depois, eu fui para a letrinha B com eles e trabalhei a música da borboletinha, que eles também gostam muito, né? Então, da mesma forma, iniciei com a dobradura da borboleta, montamos a dobradura, trabalhamos formas geométricas já a partir da dobradura também, montamos a palavra borboleta, mostrei o traçado do B
maiúsculo e do B minúsculo a eles, tá? E seguimos adiante. Nessa da borboleta, eu trabalhei com eles, então, a palavra do dia. Costumo sempre estar trabalhando oralmente a palavra do dia com eles, mas aqui eu fui para a escrita. Então, nós montamos a palavra borboleta, colocando uma letrinha em cada bolinha. E depois nós partimos para trabalhar letra inicial, letra final, número de letras, né? E o número de sílabas também. Então, sempre eu foco com eles que o número de letras é o que nós escrevemos e o número de sílabas é aquilo que nós falamos. Geralmente, eu faço a boquinha e o lápis para eles entenderem melhor, né? Trabalhei também nessa sequência com eles o texto fatiado, que eu gosto bastante de trabalhar, tá? Então, eu entreguei para cada um a música em fatias para eles, né? Em versos, tá? Misturada. E eles tinham que olhar no texto original, né? E estar ordenando na forma da sequência correta, tá? Aí depois, novamente aqui, ó, palavrinhas-chave que eu tirei da música para trabalhar as demais atividades. A borboleta, a cozinha, o nariz, a perna, o chocolate e o olho, tá? Então, essas palavrinhas eu usei para mais atividades, tá? Aqui, novamente, eles tinham que contar as sílabas e ir pintando as bolinhas, tá? Lembrando sempre dos dedinhos na boca. Aqui, novamente, para completar com as vogais, né? As mesmas palavrinhas do banco de palavras. Então, assim, é fundamental que a criança preencha as lacunas de palavras para elas avançarem no nível, tá? Nas hipóteses de leitura e escrita. Então, uma criança que está no pré-silábico, vai conseguir entender que vai botar ali as vogais que faltam e vai começar a perceber que nós não usamos somente vogais para escrever, né? E dessa forma ela vai conseguir avançar muitas vezes por silábico, do silábico para alfabético, até chegar no alfabético, tá? Então, é um exercício muito importante. Eu começo sempre com vogais faltantes e para frente eu vou trocando daí, né? De acordo com as necessidades das crianças, que eu vejo a evolução ou a dificuldade, eu vou trocando para completar por vogais, por consoantes, desculpa, tá? Parte de matemática, também trabalhei nessa sequência, tá, ó. Contar as borboletas, né, coloquei poucas quantidades, né, porque eles ainda não sabem com números grandes, né. Então, nesse momento, eu utilizei apenas quantidades baixas, tá? Pequenas. Depois, eu usei o gênero textual parlenda, tá? Trabalhei com eles a casinha da vovó. E através desse gênero também, a gente começou com a dobradura da casinha, né? Escrevemos a palavra casinha, tanto no maiúsculo quanto minúsculo. Trabalhei o traçado com eles, tá? E assim por diante. Depois, novamente, retirei palavras-chave, tá? Para eles escreverem, né? Então, aqui eu usei as palavrinhas, depois vou mostrar as imagens, tá? Eu usei a vovó, o cipó, café, pó e casinha. Já fui além agora, não coloquei só a imagem nesse momento. E aí, eles tinham que olhar a letra inicial, tinham que olhar a letra final. E como eu comentei antes, ó, o lápis, né? Boa noite, Elaine. O lápis, né, para o número de letras e a boquinha para eles contarem, lembrarem que é a parte falada, né, das sílabas, tá? Então, eles tinham que observar letra inicial, letra final, contar as letras e colocar o número de sílabas, tá? Como eu falei antes, bem importante.
Abaixo também trabalhei uma rima. Eu queria que eles pintassem apenas o que terminava com a mesma sílaba da casinha, tá? Tiveram bastante dificuldade, porque eles achavam que era o que começava, né? Café, casinha. Então, assim, deu bastante trabalho de início, né? Que na verdade o que terminava igual casinha, eu queria que pintasse, que me dissesse que era galinha, tá? Outra atividade que eu desenvolvi também com o banco de imagens que eu falei para vocês, né? Eles tinham que observar as palavrinhas aqui de cima, tá? Ó. E colocar, colar, recortar e colar no lugar certo. Então, café, casinha, vovó, pó e cipó. Foram as 5 palavrinhas-chave que eu tirei da parlenda que eu trabalhei com eles, tá? Pessoal, lembrando, sim, ó, que essas atividades, elas não precisam ser usadas só no primeiro ano, essas sugestões, né? Eu utilizo no primeiro ano e eu vou montando com eles, vou executando com eles nunca fazem sozinhos. No segundo ano, você pode deixar eles com mais autonomia para quem quiser fazer esse tipo de atividade, né? Sempre induzindo, daí já pode criar outras palavras que começam com a mesma sílaba, ou achar palavras que rimam, formar frases, escrever a palavra sozinho do banco de imagens, né? Então, não necessariamente tem que se usar no primeiro ano, tá? Também coloquei aqui depois, eles tinham que completar novamente as palavras com as vogais que faltavam. Já expliquei antes a importância do porquê de completar, né? Principalmente com vogais, que é o som mais fácil para a criança. Novamente, casinha, café, vovó, cipó, foram as que eu usei, tá? Também tinham que ligar as imagens às palavras correspondentes, né? E contar as letras, ligar ao número correto. Novamente, percebam que em todas as sequências que eu mostrei até agora, eu trabalho como base as atividades bem próximas ou as mesmas, né? Porque são importantes. Depois, com o passar do tempo, vocês vão ver nas outras que eu vou mostrar, que é diferente, tá? Não é sempre a mesma coisa, mas é uma rotina, são atividades significativas, de importância na alfabetização neste momento, tá? Também trabalhei, já que as cores e as formas geométricas, aproveitei a casinha, né? Ó. Então, eu li as cores para eles, eles tinham que pintar a cor que eu disse, né? O círculo amarelo, depois achar todos os círculos amarelos e pintar assim, e assim por diante, até ter a casa toda colorida, identificando as formas geométricas, tá? Essa atividade aqui, essa casinha, eu tirei da internet, não é minha, tá? Eu utilizei, aproveitei ela, né? Então, já comecei a trabalhar a ordem alfabética aqui, eles tinham que ligar do A ao Z, formar a casinha e ao lado escrever a palavra, tá? Aqui eu pedi para eles escreverem casa, não casinha, para modificar um pouco, tá? E aqui debaixo o banco de palavras, como eu falei antes. Café, vovó, casinha e pó. E na outra página deve ter ficado o cipó que eu não imprimi, tá? Como eu falei, sempre tirando palavrinhas-chaves para ficar significativo, né? Não usar qualquer palavra de qualquer jeito, tá? Aí eu parti para a letra D. Na letra D, eu usei o gênero textual lenda, tá? Então percebam que eu já usei vários tipos de textos. Eu trabalhei música, trabalhei a parlenda e agora estou chegando numa lenda, tá? Então, olha, percebam que já trabalhei vários gêneros textuais, né? Eu trabalhei, então, novamente, montei com eles a dobradura do diamante, montamos a palavrinha diamante, pesquisamos outras palavras com D na tarefa. Geralmente eu mando eles colarem ou recortarem, recortarem, desculpa, ou desenharem e pintarem coisas que começam com determinada letra, 3 coisas. Então, na sala, eu pego todas as palavrinhas de todo mundo e a gente constrói coletivamente no quadro, tá? Então, a Maria trouxe na letra D
uma figura de um dado, um dominó e um dedo. Então, nós vamos montar as 3 palavrinhas da Maria no quadro. A Elaine trouxe outras 3. Nós vamos montar as 3 dela e as crianças redigem, copiam elas no caderno com um desenho do lado, tá? É assim que eu monto as palavrinhas com eles. Porque se tiver a imagenzinha do jeito deles do lado, eles vão conseguir falar para quem perguntar o que é, já que ainda não sabem ler, né? É bem importante esse trabalho. Trabalhei, então, como eu falei para vocês, uma lenda bem legal, que é a lenda dos diamantes, tá? Eles adoram, hoje ainda eu tava dando uma revisada do que eu já havia trabalhado com eles até então, dos textos, né? E eles lembraram que era a lenda dos índios, né? Vale a pena, não vou falar aqui porque ela é bem extensa, mas vale a pena vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar, tá? A lenda dos diamantes. A fonte é de Sacizal dos Pererês. Mas se digitar só no Google a lenda dos diamantes, acha também, tá? E aí também eu fiz novamente aqui, uma compreensão do texto, tá? Percebam que lá na da borboleta e na outra da casinha, eu não fiz compreensão do texto, tá? Mas eu trabalhei bastante essa compreensão na oralidade, fazendo pergunta para eles, na da borboletinha, mostrando as partes do corpo que apareciam no texto, e assim por diante. Então, eu perguntei para eles na escrita, mas eu utilizei os parênteses, tá? Eles tinham que me ajudar a encontrar, de acordo com a letra inicial, por exemplo, a resposta certa, que eu queria saber do que a lenda falava. Então, tinha rubis, diamantes e pérolas. Era a lenda dos diamantes, então eles tinham que achar a palavrinha diamantes com ajuda, claro, né? E assinalar a resposta certa, tá? Então, sempre trabalhando a compreensão de texto, mesmo que eles não saibam ler ainda, eles precisam levantar as hipóteses, precisam ter essa reflexão. É muito importante. E aí, continuei com outras perguntas, ó, que eu tirei de lá, como eu falei, que se vocês encontrarem o texto, vocês vão entender, ó. Eu perguntei qual era o nome do casal de índios, sempre colocando palavrinhas diferentes para eles pensarem, né? O nome da potira significava o quê? Na lenda significava flor, então eles tinham 3 opções, folha, flor ou rosa, tá? Então eles tinham que prestar bastante atenção na hora que eu contava a lenda, né? E assim eu fiz outras várias perguntas, sempre com respostas escritas para eles assinalarem. Eles ainda não precisavam escrever palavrinhas nessa daqui, tá? Depois eu parti também para uma atividade de aliteração de sílabas, tá? Que existe a literação fonêmica, que é só do som, né? E aqui eu trabalhei com a sílaba di, do diamante. Então, eles tinham algumas imagens e eles tinham que pintar apenas o que tinha a mesma sílaba. Dinheiro, dente não, dado não, dia, dedo não, dinossauro e doce não. Então, não era o que começava com a letra, percebam a diferença, tá? Porque alguns podem achar que começa tudo com o D, mas não é. Eles tinham que prestar atenção que começava di, o di, a sílaba toda. A letrinha D com o I. Então, assim, ó, estou trabalhando, mandando eles decorar da, de, di, do, du? Não, não estou. Mas ao formar palavrinhas, ao trabalhar aqui a sílaba do di, eles já vão perceber que é o D e o I, não precisa decorar sílabas, tá? Depois, trabalhei rima novamente, muito importante, como eu já falei antes, né? Eles tinham que ligar as imagens que rimam, então eu sempre falo para eles que combinam, que terminam com o mesmo som. Olha só, diamante, elefante, canoa, coroa, rio, fio, braço, laço, areia, olha só, ela tinha o baldinho com areia, eu botei uma flechinha, tá? Pra eles entenderem que era a areia, com sereia. Então, as imagens que eu utilizei nessa atividade, como eu falei antes, com banco de palavras, vou mostrar pra vocês, está aqui o banco de palavras, ó, assim. A potira, o diamante, a canoa, a areia, o rio e o braço. Foram palavrinhas-chave que eu tirei do texto, tá? Porque para ter significado.
Com as palavras embaixo, sim, porque eles podem ter como fonte de pesquisa, como ainda não sabem ler, né? De repente, segundo ano, tira as palavrinhas, só bota as imagens, ou só bota a palavrinha para eles lerem, sem a imagem, né? Vice-versa, tá? Então, vai trabalhando de acordo com a necessidade, tá? Trabalhei também com as mesmas imagens novamente, a literação, tá? As que começam com a mesma sílaba. Novamente, o que eu falei antes, a literação de sílabas, tá? Então, tinha apotira, policial. Canoa, cachorro. Diamante, dinossauro. Rio, rinoceronte. Braço, Brasil. Areia, avestruz. Então, assim, ó, percebam que para eles é um trabalho bem difícil, tá? Montar esse banco de palavras também não é fácil, tá? Porque na hora que você está imaginando, criando atividade, que você tem esses objetivos, né, do que você vai fazer, caçar essas imagens, essas palavras que combinam, que não seja muito difícil para eles também, é um trabalho bem intenso, bem demorado, tá, gente? Não é fácil, eu sei que não é. É muito mais fácil lá na internet pegar atividades prontas, né? Só que não é o meu objetivo, né? Tanto é que o mesmo planejamento que eu usei ano passado, esse ano eu não utilizo mais. Claro que pego uma ou outra coisa sempre, é bom, né, a gente ter. Mas usar todo o planejamento não uso porque eu gosto de criar as minhas, tá? Dá bastante trabalho, dá, mas eu gosto. O resultado também é muito bom. E aí, novamente, completar as palavrinhas com as vogais faltantes, né? As mesmas imagens que eu coloquei lá no final, no banco de palavras, sempre a mesma. Aqui eu pedi para eles contarem as sílabas de duas em duas, tá? Ó, dá para ver? Acho que dá, né? Então, coloquei dentro de um quadro, tinha diamante e potira. Eles tinham que contar as duas palavras e assinalar a que tinha mais sílabas, tá? Canoa e braço, areia e rio. Também as mesmas palavras que eu utilizei ali em cima, tá? Sempre dentro do mesmo contexto. Então, eles contam as sílabas e fazem o xizinho na palavrinha que tem mais. Aqui também, daí já fiz um pouco diferente da atividade lá da casinha da vovó, né? Olha só, aqui coloquei a palavra, porque daí eu não precisaria ficar lendo a palavra para eles, né? Na outra lá eu tinha que ler. Então, coloquei diamante escrito e a figura do lado, tá? E assim com as demais. E aí, eles tinham que contar número de letras, por isso precisava ter a parte escrita também, né? E a figura ajudava eles para falar o número de sílabas, para contar os pedacinhos, tá? Bem importante, eles têm que ter clara essa diferença entre letra, escrevemos, sílabas são os pedaços que falamos. Mais tarde eles vão entender de outra forma, mas para eles avançarem de nível na alfabetização, é imprescindível que eles saibam contar sílabas, tá? Oralmente, no início, como eu falei antes. Daqui a pouco vocês vão ver que eu já parti para a escrita agora. Aí depois também, aqui tem os passos da dobradura do diamante, tá? Eu gosto sempre de montar com eles adoram montar o alfabeto de dobraduras, ficam sempre curiosos. Eu até tinha o alfabeto de dobraduras pendurado na sala, eu retirei e agora coloquei, como diz uma aluna minha, acho que a mãe dela tá aí ainda, a Larissa. Prof, como tu fez um alfabeto agora realista? Coloquei então imagens reais. A aranha, coloquei uma aranha de verdade, a foto da aranha, né? Imprimi e plastifiquei. No B, a borboleta, nasceu uma casa de verdade. No D, procurei uma joia, um diamante, tá? E no E, a estrelinha, que é outro gênero que eu vou trabalhar agora. Então, trabalhei o poema agora, tá? Já viram que eu trabalhei já música, lenda. E agora, a Priscila tá aí, é bem a Larissa dela que disse para mim, meu prof, que lindas essas figuras realistas. E então, assim, trabalhei agora na estrela, foi a parte do poema, tá? Outro gênero textual. Também é um texto tirado da internet, a estrelinha, tá?
Fiz assim bem legalzinho para eles, né? Eu gosto sempre de fazer as imagens bem animadas, coloridas, né? Eu sei que gera um custo, mas os pais me ajudam também, né? Tem uma comunidade bem participativa, então procuram me ajudar. Eu sempre imprimo atividades bem coloridas, procuro imagens bonitas que eles vão gostar, né? Aqui também eu fiz a compreensão de texto através de desenhos, tá? Então eu fazia as perguntas, né? Quando eu vejo a estrelinha, então eles tinham que responder. Eles viam quando? Daí a questão do dia também. As estrelas aparecem quando? De dia, de noite, trabalham num contexto todo, né? Então, de noite. Papai vai comprar pinte a resposta correta. Era um avião para buscar a estrela, tá? Então eles tinham que pintar o avião. Depois montamos, nas outras também a gente monta, tá? Mas nessa daqui, ó, nós montamos, então eu botei o desenho, né? A palavra estrela com o alfabeto móvel. Eu tenho o alfabeto móvel todo em tampinhas, tá? Já mostrei aquele dia na outra live, né, dos jogos. Montei com eles, fiz aí uma coleta de tampinhas, né? Vou guardando sempre, os pais também me ajudaram bastante. E cada um tem 2 alfabetos num pote, tá? Individual. Consegui montar, então, as letrinhas coladas nas tampinhas PET, tá? E eles montam palavrinhas nesse, cada um com o seu potinho. Depois, novamente, o banco de palavras, tá? E aí eu tirei lá as palavrinhas-chave de novo do texto, ó. Estrelinha, estrela, mamãe, céu, mão, avião, noite e papai. Foi o banco de palavra que eu tirei, tá? E aí, novamente, eles tinham que tentar identificar as palavrinhas, tá? Ligar, contar as letrinhas e ligar ao número de letras também. Sempre utilizando o banco de palavras. Oi, Fernanda. Então, sempre utilizando o banco de Fernanda, eu ia dizer Fernanda. O banco de palavras, tá? Aí, aqui, eu comecei a modificar um pouquinho, conforme eles vão avançando, né? Como eu coloquei antes, nós vamos modificando. Então, olha só. Com o mesmo banco de palavras, novamente, olha, eu tirei 2, 4, 6, 7 palavrinhas, tá? Então, aqui, o que eu fiz? Estrela, eles tinham que contar lá com os dedos na boquinha. Estrela. E ao lado, eu dou para eles bolinhas adesivas para colar do lado. Dessas que se compra no R$1,99. Deixa eu ver se eu vou achar. Eu vou mostrar para vocês. Olha só, eu achei, ó, elas são adesivas, eles adoram, é fácil de manusear também, né, ó. Tá? Adesiva. E aí eles colam, então, na estrela, 3 bolinhas, tá? E assim nos demais, mamãe, eles contam uma bolinha do lado da outra. Então, percebam que nas primeiras atividades eu dei bastante as bolinhas já ao lado da imagem, né? Para eles pintarem. Agora, eles já vão ter que fazer outro tipo de raciocínio. Eles vão ter que contar e colar as bolinhas ao lado, tá? Nessa aqui eu ainda não fazia as sílabas com eles. Agora, daqui a pouco, na próxima, vocês já vão ver que a gente já começou a montar as sílabas também. Mas, primeiramente, era importante eles contarem, né? Segmentarem e conseguirem identificar, então, quantas tinha, tá? Principalmente para avançar de nível lá na hipótese da escrita e leitura, como eu expliquei antes. Agora eu mudei um pouco aqui também, em vez da vogal, eles tinham que completar com a letra inicial e a letra final, tá? Eles podiam tentar achar as palavrinhas no texto, nas atividades anteriores, né? Mas eles tinham que refletir sobre letra inicial, letra final, das mesmas palavras, tá? E também contar quantas letras tinha e colocar o número nas bolinhas. Jogo da memória, novamente,
tá? Percebam que eu sempre faço, ó, imagem e palavra, tá? Ó. Aí eles recortam e montam. Na verdade, eles procuram, como não estão podendo jogar, compartilhar coisas ainda, né? A gente já tá fazendo jogo em dupla, mas tudo classificado, higienizado, né? E sem muita troca também. E quando tem que trocar as cartinhas, hoje, por exemplo, a gente fez alguns jogos, até vou mostrar um banco de imagens para vocês, mas sempre higienizando tudo com álcool, né? Por isso plastificado. Mas nesse caso, cada um monta o seu no caderno. Então, cola a imagem e ao lado cola a palavra, tá? Porque o meu objetivo é que eles sejam desafiados, né? Não simplesmente encontrar as mesmas imagens, né? Sempre. Esse aqui também é parecido com o jogo que eu falei na outra live, tá? Que eu falei que dá para transformar em atividade, até fiz um arquivo dele, olha só. Então, a mesma coisa, novamente, o banco de imagens, olha só. Avião. A mesma imagem, né? Uma para cada sílaba. E eles têm que organizar. Avião, tá? Estrela, mesma coisa. Recorta e organiza. Estrela. Refletir, né? Principalmente com o som da vogal, né? Eles refletem, eles vão muito pelo som da vogal, tá? Ó, noite, mamãe, tá? Então, eles recortam e montam. Aí também comecei a complicar um pouquinho aqui, tá? Olha só. Então, tinha as mesmas palavras do banco de imagens, desculpa, as imagens lá embaixo, né? E aqui em cima eu falei para eles que veio um forte vento aqui, ó, embaralhou as letras todas, daí eu faço aquela conversa toda com eles, né? E aí eles têm que montar a palavrinha noite. Eu mando eles escreverem aqui em cima, tá? Ou embaixo, né? Noite. E aí, eles vão lá ligar com a noite, tá? E assim com as demais. Estão as letras misturadas, eles têm que organizar e ligar com a imagem certa. É como eu falei antes, eles não sabem ler ainda, mas a gente vai incentivando. Daí eles vão muito pela letra inicial. Por isso, no banco de palavras, quando eles ainda não sabem ler, nesse banco de palavra e imagem, é importante ter, na medida do possível, palavras que comecem com letras diferentes para facilitar, tá? A reflexão deles, certo? Aí, assim, também partir para outra, olha só. Aqui também as imagens. E aí, várias formas escritas para eles pintarem, observarem lá no banco e pintarem somente a palavrinha correta. Então, olha só. Avião, porque eles falam avião, né? Então, avião. Botei para quem está no silábico, ó. A, I, O. Avião. Coloquei avão, sem o I no meio. E por último, a palavrinha correta. Então, sempre que se faz esse tipo de atividade aqui, sempre pensar em todos os níveis, tá? Desde o pré-silábico, até o silábico com valor sonoro, e até chegar... aqui eu coloquei 2 repetidas, não tinha nem visto. Até chegar na palavra certa, tá? Pensar na forma com que eles falam a palavrinha, pensar... em várias formas de como, do nível que a criança estaria nesse momento. Aí também trabalhei as rimas, né? Novamente, percebam que rimas sempre é importante trabalhar, tá? Então, ó, peguei lá o céu, o avião e a mão. Então, eles tinham que ver aqui ao lado que rimava com céu e circular. Céu, pincel. Avião com leão. Mão com pão. Circulou o pão. Então, como eu falei, o trabalho de rimas, muito importante, tá? Sem palavras ainda nesse momento, bem com a imagem, tá? Para eles refletirem. E aí, a dobradura também, que eles adoram, né? Da estrela.
E novamente, através da pesquisa que eles fizeram em casa, com as palavrinhas da tarefa lá da letrinha E. Então, pesquisaram 2, 3 palavrinhas. No outro dia, eles vêm para a escola, a gente conversa sobre o que eles pesquisaram, os desenhos que fizeram, imagens que recortaram. E aí, coletivamente, nós vamos montar todas as palavrinhas para fazer esse banco de palavras no caderno deles, tá? Sempre com a imagem do lado, como eu falei antes, né? Para eles terem um significado, olham lá, eles vão saber pela imagem o que escreveram também, tá? Então, olha só, percebam que eu já mostrei alguns gêneros textuais, né? Mostrei já a música, mostrei o poema, mostrei a lenda, certo? Então, sempre diversificando e apresentando para eles vários gêneros textuais. E assim, quando eu vou trabalhar esses gêneros textuais com eles, geralmente eu explico também o que é, né? O que é uma lenda, que de repente é uma história que alguém inventou, que algum povo contou, não se sabe se é verdade, e assim por diante. Depois, trabalhei com ênfase na letra F, trabalhei o poema da flor com eles, tá? Olha só. É da Janaína Richard, tá? Aí também montamos a palavrinha, fizemos a dobradura da flor, contamos letras, sílabas, no caso uma só, né? E aí, lemos o poema, conversamos sobre as partes de uma planta, eu já aproveitei no mesmo contexto para trabalhar com eles, tá? Ali começaram a falar do pozinho da flor, também já expliquei para eles o que era pólen, e assim por diante. A gente vai desenvolvendo de acordo com o que vai acontecendo, vai além daqueles objetivos propriamente ditos, né? E ao lado eles também fizeram uma ilustração, tá? Da flor, né? Como ela aparecia no poema, tá? Novamente, trabalhei a compreensão com eles, com 2 perguntinhas para eles refletirem e assinalarem, tá? A resposta correta, novamente, para eles perceberem a escrita da palavra, né? E encontrarem, então, ó, novamente os parênteses para eles assinalarem a resposta correta, ó. Eu queria saber, a flor lá do poema tem cheiro de quê? De calor, de frescor, de leitor. Então, percebam que eu coloquei o som final igual, tá? Porque eles teriam que refletir na diferença que era no som inicial daí, tá? Aqui, ó. Queria saber a cor da flor também. Aí, as palavrinhas, as imagens que eu utilizei aqui foram flores, a pétala, ó, fiz uma flechinha lá na pétala, tá? A folha, aí utilizei a cor vermelha, que era a pétala da flor, né, no poema, e semente. Então, novamente, banco de imagens, sempre importante ter um contexto, um significado com o texto trabalhado. E aqui, novamente, completar com as vogais faltantes, tá? Que agora, nesse momento, que as minhas crianças estão, elas já conseguem identificar bem facilmente, tá? E depois, novamente, utilizo aquelas bolinhas, né? Ó. Tá? Autoadesivas, que eles adoram, né? Coloridas. E aí, eles vão contar as sílabas. Flores, flores. Conta as sílabas, cola 2 bolinhas. E nesse momento, nessa sequência da atividade aqui, eu já comecei a montar as sílabas com eles, tá? No quadro, coletivamente. Então, o que eu faço? Eu desenho lá no quadro 2... Deixa eu pegar uma folha. Eu desenho lá no quadro, então, flores. Eu vou lá no quadro, flores. Assim, ó. Desenho lá no quadro e conto com eles, ó. Flores, tá? Bem grandão. Aí, quantos pedacinhos tem? Tem flores, 2, que eles já colaram lá. E aí, eu vou lá. Flor, como é que eu vou fazer o flor?
Ah, prof, é o, mas a gente fala ores, será? Aí, o que que eu faço? Vou lá, coloco o O sim, tá? Deixo o O lá. Vai aparecer o contrário para vocês. Flores, res. Como que eu vou fazer o res? Ai, prof, é o E. Tá bom. Qual é o segundo pedacinho que eu falo? É o res. Coloco o E lá, tá? E aí eu falo para eles, mas para fazer o flor, eu preciso mais duas letrinhas aqui. Flor. Aí tem um que já identificou, que é o F e o L. Tá? E o res. Também preciso mais duas letrinhas, tá? E aí a gente vai fazendo esse trabalho todo. Já vou colocar aqui para não demorar, tá? E eles vão lá nas bolinhas adesivas deles, que está colado ao lado da atividade, e copiam do quadro que a gente montou coletivamente, tá? E aí eu faço todo um trabalho com eles. Por exemplo, aqui, pétala. Aí faço as 3 bolinhas lá, tá? Os que estão ainda no nível silábico com valor sonoro nas vogais vão falar as vogais, tá? Alguns que já estão silábico alfabético vão falar a sílaba toda. Então, pétala, 3 bolinhas. Aí eu pergunto para eles, ai, qual é a primeira sílaba que eu falo? Qual é a sílaba que termina? Agora eu quero saber qual é a sílaba que eu falo no meio da palavrinha. Então, são todas essas atividades que eu posso estar fazendo no papel e principalmente na oralidade, tá? O papel a gente pega mais leve, tá? Aí também contar as letras da palavra flores, quantas letrinhas tem, para eles diferenciarem sílaba o que eu estou falando, letra o que eu estou escrevendo, tá? Neste momento. Isso aí. E aí, trabalhei com eles também agora, poucos dias, a letrinha G, eu dei ênfase à palavra gato. Eu trabalhei com eles a história do gato xadrez, tá? Essa daqui. Era uma vez um gato xadrez. Ó. Era uma vez um gato xadrez. Entreguei o texto para eles. Eu tenho um vídeo meu gravado no YouTube com a história tirada as cores de um envelope. Contei para eles na sala, mostrei o vídeo no YouTube, pedi para quem pudesse assistir em casa também, tá? Eles amam essa história, né? Muito boa para trabalhar as rimas, as cores. Então, fizemos a dobradura, desenhamos, eles escolheram o gato que eles mais gostaram e desenharam numa folha a cor do gato que eles mais gostaram, montaram a palavrinha, né? A cor, sempre ajudando, tá? Ilustraram o próprio texto, tá? A própria história. E aí, eu comecei a complicar também um pouquinho, porque agora já tem alguns começando a ler, então a gente vai intensificando as atividades, né? Eu fiz uma tabela, tá? Com várias cores, ó, tá? As cores dos gatos ali, ó, xadrez, azul, vermelho, né? Todas as cores que tinham. E eles tinham que pensar na rima. O que rimava com gato xadrez? Ah, prof, era uma vez. Vez. Aí a gente monta a palavrinha lá no quadro com eles, tá? Ajudando. Um vai ajudando. Ah, prof, acho que é o V. Vez, termina com S. Mas não, será que é outra letrinha? Parece que é o S, sabe? Ah, é o Z. Então, a gente já vai montando com eles e refletindo. Não é nada copiado, tá? É bem demorado. É um trabalho bem detalhado. Depois eles acharem todas as rimas ali na tabela ao lado, eu dei para eles um caça-palavra e eles tinham que encontrar as palavras que eles escreveram ao lado, no caso as rimas, então, né? Eles tinham que procurar vez, sul, espelho, cada cor tinha a sua rima ao lado e eles tinham que pesquisar as rimas aqui embaixo, tá? E pintar. Um pouco difícil para alguns, né? No texto também, eu pedi para eles circularem as rimas, tá? Então, ó, gato azul levou um susto e fugiu pro sul, tá? Então, ó, azul rimou com sul, eu pedi que eles pintassem de azul. Vermelho com espelho, pedi que eles pintassem de vermelho e assim por diante, para identificar a cor com a rima correta. Trabalhei também
algumas partes da história, tá? Essas ideias eu tirei da internet, mas montei de alguma forma diferenciada, tá? Como eu falei, a gente aproveita as ideias, mas não faz totalmente como está lá. Então aqui, ó, montei o trecho do gato xadrez, coloquei um gatinho xadrez do lado para eles, tá? Uma imagem bonitinha. E aí eu pedi para circular a palavra gato no texto. Aí fui pedindo, ó. Esse gato é o quê? Cinza, azul ou xadrez? Novamente, tinha que procurar a resposta, a palavrinha certa e fazer o X, tá? O gato caiu da onde? Da janela, da escada, da porta? E assim por diante, tá? Ó, aí a rima, né? Amarelo rima com quê? Depois no rosa, que era sardinha deliciosa, eu coloquei gostosa e apetitosa, tá? Porque eles tinham que pensar, ir além daquela que estava no texto, né? No alfabeto, que eles tinham que procurar as letrinhas do gato vermelho, tá? Aproveitei para trabalhar também o jogo do Tangram, tá? Ó, o jogo do Tangram. Aproveitei para montar o gato. Hoje mostrei um vídeo bem legal para eles, tá? Com a lenda do Tangram todo, né? Mostrei alguns vídeos, daí parei na televisão as imagens para eles conseguirem montar várias outras, né? Eles amaram, cada um ganhou o seu, né? Eles colaram o gato montado no caderno, mas eu também tenho na minha sala 2 caixas, então eu tenho 20 jogos de Tangram, né? Tenho 10 joguinhos de madeira em cada caixa, cada um de uma cor diferente. E aí eles vão montar de novo, estão bem entusiasmados, diz que amanhã talvez eu vou montar, mas eu tenho que lembrar de pesquisar imagens hoje ainda e levar para eles impressa amanhã. E aí também trabalhamos o banco de imagens novamente, ó. Novamente, colar as bolinhas, tá? Pode colar, desenhar, né? Se quiser botar 5 bolinhas aqui para eles pintarem as bolinhas também, né? É que eles gostaram da ideia de colar, então eu aproveitei porque agora eu já tô escrevendo as sílabas com eles. Então, gato, 2 bolinhas, depois montamos a palavrinha no quadro. Mesmo trabalho que eu falei daqui, ó, das flores, tá? Qual é a primeira sílaba, qual é a segunda, né? E aí o meu banco de palavras foi, ó, gato, barranco, careta, janela, canja, xadrez, espeto, rede, amigos, espelho, sardinha, banheiro e tinham mais 2 que eu acho que eu não imprimi, tá? Então, assim, essas imagens é um trabalho um pouco difícil pra gente estar montando. Eu já criei um banco, né, no meu computador, tá? Já tirei o fundo de todas elas, né? Eu tiro o fundo, procuro fazer imagens bem alegres, como eu falei antes, né? Eles gostam bastante. E a última sequência que eu montei agora há pouco tempo foi com o hipopótamo. Ainda não comecei a trabalhar, pretendo na semana que vem, ó. Tá? Ó. A dobradura do hipopótamo, né? Trabalhamos as formas geométricas. Aí, achei uma quadrinha agora do hipopótamo, ó, bem divertida. O hipopótamo Honório. É da Isabel Cristina Soares. Ela tem uns textos maravilhosos, curtinhos, tá? Oi, Elaine. Sim, vou. Depois eu vou falar, tá? Mas essas que eu monto, eu disponibilizo para venda, assim, os arquivos, tá? Eu ainda não tinha tido tempo de estar organizando e colando, organizando, anexando, montando os arquivos para isso, tá? Mas vou sim. Quem se interessar, depois pode me chamar que a gente conversa. Eu vendo sim os arquivos, tá? Das atividades. E peço para não compartilhar, tá, gente? Porque, assim, é um trabalho bem árduo, bem grande, né? Quem faz sabe o trabalho que dá, né? Os jogos também é a mesma coisa, tá? A gente vai tirando ideia dali, daqui. Eu sempre digo que eu dou as sugestões, explico. Pode cada um criar as suas, né? Com as sugestões que eu dou, vai anotando. Eu gosto de ajudar. Mas quando eu faço o meu trabalho, eu vendo, posso vender ele depois, sim, não me incomoda. Mas eu procuro sempre estar dando dicas para que cada um possa montar as suas também, né?
Obrigada, Elaine. Então, assim, ó, como eu ia falando, montei a quadrinha do hipopótamo, tá? E se vocês quiserem anotar essa autora, Isabel Cristina Soares. Ela tem, assim, textos muito bons para trabalhar com as crianças. Eu utilizo bastante, tá? O hipopótamo Honório toca a harpa com alegria. Quando ele sai do rio, tem música e harmonia. Daí eu já vou trabalhando a ênfase, né? Na entonação com eles. Como eu falei, eu sempre dou coloridinho, que eles gostam, acho imagens bonitinhas, né? E vou montando os arquivos assim, tá? E aí, fizemos a dobradura do hipopótamo, montamos as palavras, pesquisaram palavrinhas na tarefa, né? Imagens, montamos as palavrinhas e aí vamos pro texto. Ó, aqui também, daí, pedi para eles pintarem no texto com lápis amarelo todas as palavrinhas que iniciam com a letra H. Aqui já vou explicando o sonzinho do H, que é mudo, que não tem som, aquela coisa toda de sempre, tá? Aí tem perguntinhas, aqui eu modifiquei, como agora eles estão começando a ler, então eu já modifiquei, ó, eles vão ter que escrever a palavrinha. Os que conseguem já escrever sozinhos, escrevem, os que conseguem pesquisar no texto, pesquisam, e os que não conseguem, a gente vai construindo coletivamente no quadro, tá? Então eu perguntei o nome do animal que aparece no texto, eles vão ter que responder que é o hipopótamo. E assim por diante, ó, qual o nome do hipopótamo, o que o hipopótamo toca. Então, percebam que mesmo que é só uma quadrinha de 4 linhas, a gente precisa trabalhar a compreensão de texto, tá? Não é interpretação. Interpretar, eu interpreto do meu jeito, a Elaine do dela, né? O José do dele e assim por diante. Compreender é entender exatamente o que está escrito lá, tá? Tem essa diferença entre compreensão e interpretação, tá? Pedi também, aí coloquei imagens preto e branco, novamente tirei algumas de lá do texto, tá? E eu pedi para que eles pintem somente as que aparecem no texto. Então, seria o hipopótamo e a harpa, que eles teriam que pintar, tá? Eu acho que até eu me perdi agora. O hipopótamo e a harpa, tá? Os demais, eles não pintam. E aí também aqui eu botei o banco de palavras lá embaixo, tá? Ó, para eles recortarem. Aí tem várias palavras e eles vão ter que trocar, tá? As imagens pelas palavrinhas, né, ó. O hipopótamo toca harpa. Eles vão tentar ler as palavrinhas, que agora já estão começando a ler, né? Então também, ó, eles vão muito pela letra inicial é igual, então eles vão pela segunda bastante, né? Eles vão criando as hipóteses dele. Eu sempre digo, observem a letra que começa, observem a letra que termina quando acaba de falar, tá? Assim, são dicas que a gente vai dando. Nessa eu montei também um liga-pontos para eles, para trabalhar a parte numérica, da sequência numérica, tá? Também foi retirado da internet, né? Eu sempre digo, quando eu retiro da internet, eu falo. Ó. Das minhas pesquisas, achei um hipopótamo lá para ligar os pontos, tá? De números daí. Coloquei um pequeno texto informativo, que daí eu já trabalho a parte de ciências com eles, né? Outro gênero textual já. Então, ó, coloquei aqui que o animal é selvagem, é mamífero, do que ele se alimenta, que ele é o terceiro maior animal terrestre, gosta muito de ficar debaixo d'água, como ele se locomove. E coloquei uma foto dele de verdade ali, tá? Como diz a minha aluna, realista. Tá bom? Essa atividade também é do ABC da Jéssica, tá? Ela disponibiliza algumas atividades também, é um @ bem legal. Tirei essa ideia dela, tá, gente? Então, tem o hambúrguer e tem o caça-palavras com palavrinhas da letra H também. Aproveitei porque eu achei bem bacana a ideia, a sugestão dela, tá? E aí, ainda tem 3 atividades que eu vou trabalhar na semana que vem ainda com eles. Essas estão naqueles arquivos, tá? Eu tenho esse arquivo à venda também, para quem não comprou no kit, eu tenho separado, tá? Ó, de completar com as letrinhas faltantes, né? Então, todas com H aqui, ó,
harpa, helicóptero, hélice, hortelã, tá? Todas completando com as letrinhas que faltam, bem importante, como eu falei. Esse arquivo, ele tem 23 páginas, se eu não me engano, tá? Não lembro o valor dele, mas eu acho que era R$10, tá? O arquivo em PDF. 10 ou 15, não me lembro. A mesma coisa esse também, é 10 ou 15 reais, também não lembro, tenho que olhar lá. Mas também, 23 páginas, ó. Palavrinhas, como eu falei outra vez, tá? Na outra live. Não adianta dar lá um quebra-cabeça do hipopótamo para criança. E aí criar o hipopótamo todo fatiado, desmontado e colocar as letrinhas embaixo, H, I, P. É claro que a criança vai pela imagem, gente, ela não vai ler a palavra hipopótamo, tá? Agora, olha a diferença. Se eu der para ela as imagens, ó, 5 pedacinhos. Ah, eu já vou trabalhar com eles. Quantas sílabas tem o hipopótamo? Hipopótamo. 5. Opa! Já vou pegar as 5 imagens e a criança vai contar e vai saber. E vai organizar daí, ó, porque todas as imagens são iguais, as 5, tá? E aí eles vão pela sílaba. O hipopótamo vai dar um nó neles, porque tem 2 pô, né? E assim por diante, tá? Então, esse arquivo eu também fiz para venda, é uma página de cada letra. Estão vendo que aqui eu imprimi meia folha, né? Mas pode imprimir maior, menor, como achar melhor, tá? E o último também foi um arquivo de cruzadinhas que eu fiz, tá? Também 23 páginas de cruzadinha. Eu não tenho as minhas aqui, mas eu mostrei outra vez. Eu plastifiquei uma por página, tá? E aí levei para a escola e agora eles vão começar a escrever. Daí para os maiorzinhos um pouco dá para escrever, dá para trabalhar ortografia, número de letras, formar frases com as palavrinhas e várias outras coisas, tá? Esse é 23 páginas, é R$15 esse arquivo, eu lembro, tá? Eu lembro porque eu vendi um ontem. Também é um para cada letra do alfabeto, tá? E aí, pessoal, então, como eu falei para vocês, eu iria mostrar hoje a sequência das atividades que eu trabalhei até aqui, né? Das letrinhas, já havia falado para vocês como que eu costumo trabalhar, não trabalho por sílabas nem nada e, ó, dá resultados, tá? Esse ano é um ano um pouco atípico, né? Bastante atípico, porque as crianças, a maioria está revezando, então vem uma semana sim, outra não. É bem complicado, porque nós não temos tempo para ficar fazendo vídeos, gravando aulas, como tínhamos no ano passado, né? Mas, assim, agora já estão começando a ler, os que estão vindo toda semana numa das redes que eu trabalho. Na outra rede tem muito aluno, então estão revezando. É um pouco mais difícil, tá? Falei para vocês que eu iria mostrar um banco de imagens que eu montei, né? Olha só, gente, é muita carta, tá? Ó. São, ai meu Deus, são 36, 72, 144 imagens, tá? Ó, as minhas estão plastificadas, vou mostrar pra vocês. Por quê, gente? Porque assim, ó, se eu tiver esse banco de imagens, eu posso trabalhar, né, Priscila? Eu trabalhei com eles, a Larissa adorou também. Então, assim, ó, essas imagens eu posso trabalhar em inúmeras atividades, tá? Porque assim, ó, eu tenho muito arquivo, mas o que eu fiz? Eu pesquisei várias imagens, tá vendo? Ó, imagens bem bonitas, as minhas já estão plastificadas, né? Para higienizar, durar mais, ó. Então, várias imagens, tá? Ó. Tá vendo? E aí, o que que eu fiz? Eu coloquei 36 de cada cor. Eu fiz assim, ó. Ó, uma borda verde, tá? Daí, mais 36 de uma borda azul, tá? Ó, todas imagens diferentes, tá? Uma ou outra que eu tive que repetir porque não tinha mais opção. Aí, mais 36 rosa, tá? Ó. Tá? Todas imagens de qualidades, né? Bem bonitas, tá? E um vermelho, ó. Ai, meu Deus, ó. Também, tá? Ó. O hipopótamo da história, ó. Tá? Então, assim, o que eu fiz? Montei esse banco, porque, assim,
dá para trabalhar várias atividades, né? Então, por exemplo, montei também esse tabuleiro aqui, ó, com eles, tá? Essa cartela aqui, ó. Dá para 4 crianças jogar, não tô jogando 4 com 4, né? Agora por conta da pandemia, né? Mas é tudo plastificado, dá pra higienizar. Aí, assim, ó, tem a saída e tem a chegada, tá? O que eu faço com eles? Eles me pedem todo dia, hoje nós vamos jogar de novo? Hoje nós vamos jogar de novo? E assim, ó, aí eu dou de 2 em 2, eu tô jogando, porque daí eles sentam longe um do outro, né, de frente. E é assim, ó, dou um marcador para cada um, e aí vamos ver aqui. Eu dou 10 cartas para cada um, eles deixam viradas, tá? Cada um com seu montinho. Aí eu vou pegar a minha. Aí eu vou mostrar. A minha é Quantos pedacinhos tem? Um só. Aí o amiguinho vai pegar. Janela. Opa, tem 3. Eu ganhei. Eu pego as 2 cartas pra mim, deixo separada e ando uma casinha aqui, tá? Ando uma casinha. E assim por diante, até terminar, ganha quem terminar, tá? Então, é uma das... Ai, meu Deus, a minha gata aqui tá subindo aqui nas paredes. É uma das hipóteses para trabalhar, tá? Outra com essas imagens todas que é legal também, montei assim, ó, umas boquinhas, tá? Plastifiquei, ó. Tá? De um tamanho bem legal, ó. Assim, tá? O lápis também, esse eu ainda não usei, montei essa semana. E aí, por exemplo, a palavra do dia, hoje eu quero trabalhar com eles diamante. Escolhi o diamante para trabalhar. Ah, vem cá fulano, diamante, conta, pega as boquinhas para prof. Diamante. Muito bem, tem 4 pedacinhos, eu abri a boquinha 4 vezes, tá? Dá pra ir colando no quadro, né? Com fita atrás, tá? Eu quero fazer um muralzinho de EVA, alguma coisa assim, pra deixar na sala fixo, sabe? Daí eles colocam as boquinhas. Se é alguém que já sabe ler e escrever, aí eu digo, vamos escrever a palavrinha diamante? Aí eu fiz os lápis, ó, pra contar as letrinhas, que é a parte escrita, tá? Um pra cada letrinha. E quem não sabe, a gente vai ajudando. Ah, então, tu já sabe, vem cá, vamos escrever diamante para prof? E assim por diante. Hoje também trabalhei com uma das turmas assim, ó, mostrava a imagem, tá? No finalzinho da aula. Muito bom, quando falta assim 5, 10 minutos, terminou a atividade, pega o banco de imagens, né? E mostra, ó, levanta, a criança olha, tá? A imagem, né? Elaine, eu ainda não calculei preço, já é a segunda que tá me pedindo, tá? Mas eu vou calcular. Mas como esse eu consegui aproveitar bem as bordas, não vai ser muito, tá? Apesar de ter muitas imagens, tá bom? Depois a gente conversa. E assim, ó, então, fulano, que palavra é, que imagem é essa? Ah, diamante. Fala pra prof quantos pedacinhos tem, tá? E esse eu fiz hoje. Aí vai assim por diante, vai mostrando a imagem pra criança, né? Aí, conforme for avançando, você pode mandar escrever no quadro a palavrinha. Ah, pensa outra palavrinha que começa com a mesma sílaba, outra palavrinha que termina igual, sabe? E assim por diante. Daí vai da criatividade, vai do objetivo de cada um, tá? Então, assim, ó, me veio na cabeça, porque sempre assim, ó, falta aqueles minutos, às vezes, né? E a gente não tem, né, muito o que fazer. Então, com esse banco aqui de imagens, que é 100 e poucas imagens, dá para trabalhar muita coisa. Dá para eles contar sílabas, dá para eles formarem frase, dá para dar 3, vamos dizer, né? E eles inventarem uma história, ó, né? Até na oralidade mesmo, não precisa escrever, ó. Eu olhei da janela e vi um diamante, tá? Vamos dizer, né? Então, assim, ó, dá para trabalhar bastante coisas, tá? Deixa eu mostrar rapidinho. Essa semana eu fiz vários arquivos de noite. Quando eu tô com insônia, eu monto arquivo. Daí vou rabiscando e vou fazendo. Fiz um também bem legal essa semana, ó. Esse não estava na outra live, tá? Ó, das rimas. Aí tem 2 imagens. E aí tá escrito assim, rima, aquário e bolo. Rima? Não, professora. Faz o xizinho na mãozinha que tá pra baixo. Não, tá? Vamos ver se eu acho um aqui que rima. Pra mostrar. Aqui, ó.
Repolho e olho. Rima, prof, rima. Então, faço o xizinho na mãozinha verde que tá fazendo sim, tá? Então, também, ó, tem bastante, tá? Eu já plastifiquei tudo, né? Eu faço e já plastifico. Ah, esse eu acho que eu também não tinha mostrado. Esse eu dei hoje para alguns que já estão lendo também, né? Que estão começando a ler, ó. Tem as sílabas. Esse Priscila está aí ainda, a Larissa adorou. Daí, assim, ó. Tomada, eles têm que ver a imagem e organizar as sílabas embaixo, tá? Tá? E assim por diante. Tem de 13 e 4 sílabas eu montei. Bastante, tá bom? E eu acho que era... Ah, daí montei um outro de contar bolinhas diferente, né? Que esse também eu já tô dando. Daí eu consegui botar 3 numa cartela, ó. Daí também, né? Gato, pinta bolinha. Leão, pinta as bolinhas. Macaco, pinta as bolinhas. E assim por diante. Também fiz, acho que tem umas 30 cartelas que dá para uma sala de aluno bem grande. Daí a gente vai revezando. Eles trazem para mim o que eu faço. Tipo, como os meus são pouquinhos, eu dou 5 cartelas. Tá, dei 5 cartelas, eles fazem, trazem pra mim. Corrijo se tá certo, eu vou já passando, higienizando, já apagando, né, a canetinha com um pano com álcool. E o que tá errado, eu já questiono eles aqui, ó. Ah, elefante, botou só 3 pedacinhos. Vamos contar com a prof. Elefante. Opa, deu 4, prof, tá? Então, ó, se deu 4 pedacinhos, tá errado, alguma coisa tá errado, né? E assim eu vou percebendo se eu preciso dar novamente esse tipo de atividades, tá? Os que já conseguiram bem contar sílabas oralmente, eu vou trocando. Daí vou dando, já comecei a dar esse agora para alguns que estão lendo, né? Esse aqui que eles têm que ler, porque aqui, ó, no passarinho, por exemplo, né? Eles pensam que é, sei lá, um pintinho. Daí vai ter número de sílabas diferente. Daí eu digo, não, que eles já estão lendo agora, eles têm que começar a ler para contar as sílabas, tá? E assim por diante. Aí eu criei mais outros 2 aí. Tá na minha bolsa que eu recortei hoje e eu quero plastificar ainda. Vou mostrar também, já que nós estamos aqui. Vou ver aqui onde tá. Achei. Ó, esse, ó, Elaine, esse já é bom pro segundo ano, vocês já estão lendo, ó. Aí eu fiz a imagem em cima, né? Aí eles têm que escrever a palavra, pode usar pequenininho como atividade no caderno, pode plastificar, né? Então, ó, eles vão escrever alfinete, daí vão separar em sílabas, ó. Alfinete, separa as sílabas. Ai, meu Deus, que descoordenada que eu sou para botar os mãos. Depois aqui eles vão escrever a sílaba inicial e a sílaba final, tá? Esse eu acabei de montar um agora, ainda tenho que plastificar, tá? Então, esse é porque já estão lendo, ó. Daí já vão separar em escrever a palavrinha, separar em sílabas. Não peço mais a letra final inicial. Agora é a hora da sílaba já, tá? E o outro... Ai, meu Deus. Acho que tem mais alguns, mas eu deixei na escola. Ó. Esse também é de sílaba já daí, ó. Ó. Aqui eu montei, é vidraça, tá? É, tem a flechinha, talvez não vai dar pra ver, que, ó. Tá a flechinha no vidro lá, ó. Tá? Então, eles têm que escrever a sílaba, não é a letra. Ovelha, o, lápis lá, viola. Eles têm que escrever e ler a palavrinha, tá? Ó, mais um aqui. Sala. Então, lagartixa, dado, da, salada. E assim por diante, tá? Esse daí já... eu sei, Elaine, mas eu também tenho poucos lendo, por enquanto, esse ano, assim, tu sabe que os meus geralmente leem, né? Mas esse ano tá bem difícil, tá? E eu sei que pra ti também no segundo ano não tá fácil. Mas não perca a esperança. Sim, como eu falei, Elaine, são sugestões, daí tu não precisa necessariamente estar comprando, né? Claro que eu gosto de vender os meus arquivos, né? Mas só a gente conversar, tá? Então, pessoal, espero que vocês gostaram de novo, tá? Façam propaganda das minhas lives aí, né? Uma vez ou outra eu vou fazer. De repente vou acabar de montar mais uns jogos ali, Elaine. Daí monto um kit de novo, como a outra vez ali que eu fiz aquele especial na outra live, né?
tá? Com esses novos que eu tô fazendo, de repente, né? Daí ajuda também um pouquinho, porque se eu vendo mais kits, daí assim, eu consigo fazer um preço melhor, né, Elaine? Que tu comprasse os meus fora de ano passado, já assim, quando eu comecei a fazer, né? Mas agora, assim, como eu fiz ali, eu vendi vários kits, vocês fazem propaganda, daí eu consigo fazer um preço legal, sabe? Tá bom? E é isso, Elaine, aham. Os meus também já estavam todos começando a ler, já conseguia formar frases com eles, mas esse ano tá muito difícil. Tenho acho que uns 6 da minha turma com 12, 13 lendo a metade. Razoável. Aqui, mas em Timbó nenhum tá lendo. Lá é revezado, né? Eles vêm uma semana sim, outra semana não. Então tá muito difícil. Ainda mais que eu fiquei de licença 40 dias, né? Então 40 dias, 30 aqui, 40 lá em Timbó. Então dificultou mais ainda. Não tem substitutas, quem fica não tem experiência nenhuma em alfabetização, só repassa as atividades, né? Mas infelizmente eu precisei me afastar, né? Saúde não se brinca. Tá bom, então, gente, obrigada, tá? Ai, que bom, Elaine, viu? Agora tu pode plastificar sozinha, viu? Só já economiza um monte. Tá bom, então, ó. Beijo, obrigada pela atenção. Vou ver se eu consigo deixar gravado de novo. Compartilhem aí, tá? Mostrem pros amigos de vocês, pra quem tá precisando uma forcinha, tá bom? Beijos, até mais.